dizendo que nós não poderíamos remover com base na rescisão do contrato, porque tinha um erro formal na rescisão, digamos assim, no procedimento de fazer aquela rescisão. A liminar foi no seguinte sentido: olha, vocês não podem fazer essa remoção pautada na rescisão contratual. Mas o próprio juiz, naquela oportunidade, já alertava. O município segue sendo responsável por esses idosos e pode agir do jeito que melhor lhe aprover, no seu cumprimento das suas obrigações de zelar pela saúde desses idosos. Só não pode dizer que isso se deu pela rescisão contratual. Sim, então houve uma volta atrás, a prefeitura voltou atrás no processo de rescindir o contrato, obviamente cai a liminar, é isso? Sim, o município, como tem a prerrogativa de rever os seus próprios atos, anulou aquela rescisão e abriu um procedimento novo para fazer a mesma rescisão, digamos assim. Então, na verdade, a gente só fez um ajuste de ordem formal e a partir do momento que a gente anulou aquela rescisão, o próprio processo perde o seu efeito. Mas o interessante é dizer que tanto o juiz de primeiro grau como de segundo grau acenaram: olha, o município segue com a sua prerrogativa, de colocar dentro da casa ou retirar de dentro da casa, porque a gente compra vagas. A gente não... Sim, você tem como fazer um movimento de entrada e saída. Perfeito. Mas tendo o contrato, você tem essa prerrogativa. O que houve no início era você tentar romper o contrato, viram que esse assunto daria em confusão jurídica, vamos botar. Perfeito. Então volta-se atrás a rescisão de contrato, mantém-se o contrato com a empresa, porém 9 pessoas foram retiradas, 2 foram mantidas. Mantidas pelo mesmo contrato, que serão pagas à empresa. Aí é só justificar, essas 2 pessoas só ficaram mantidas porque apareceram familiares e se manifestaram, e o município então abre um procedimento para ver, bom, se tem familiares, não é o caso de os familiares assumir ao invés do município seguir pagando, mas aí também não faria sentido levar para lá, né? Sim, e daqui para frente como fica? Aparecer novos idosos para poder realocá-los ou conduzi-los, como é que fica? O município fez um contrato emergencial com uma casa e vai sim que cumprir sua obrigação. Aqueles casos em que os familiares estão em situação de abandono ou em maus tratos, aqueles casos o município vai dar o devido cuidado na casa que recentemente contratou de caráter emergencial e depois fará uma licitação. Tá, essa casa que vocês têm um contrato, porque está vigente o contrato em Camaquã, ela não será ativada pela prefeitura nos próximos dias, então? Não será ativada. Fábio, e o mais importante, porque eu vinha vindo para cá, deslocando para cá e escutei parte das manifestações e eu tenho que ter a cautela de me dirigir à nossa comunidade e dizer o seguinte: vocês imaginam, alguém de vocês que nos escuta, imagina que estaria envolvido o Ministério Público, município, a Brigada Militar, um aparato de veículos, assistente social, psicóloga, alguém estaria fazendo toda essa movimentação, não fosse para o bem-estar desses idosos? Há alguns questionamentos, muitas vezes de pessoas que são ligadas à casa. É normal da vida pública a gente saber que pessoas não concordam com as decisões da gestão, mas o fato é, se não tivéssemos diagnosticado que essas pessoas não estavam recebendo tratamento adequado, se não tivesse chegado ao nosso conhecimento que tinham pessoas com um grau de desnutrição, se nós não tivéssemos mandado lá uma nutricionista que ampliou o leque daqueles que a gente tinha de 2, que eram mais pessoas com problema de peso, sim, se não houvesse reclamações de gente que tentaram evadir do local, não tivesse reclamação de gente que estava dizendo que não estavam se alimentando bem, vocês acham que o município faria isso? Então, assim, vamos com calma, pessoal. Acredite que o poder público não está aí para fazer maldade, sim, para zelar pelo bem-estar desse pessoal. Eu tive olhando, e é uma questão de contextualização das provas que vai ser colocado ao judiciário, fotos das pessoas quando a prefeitura assinou o contrato com essa empresa, as pessoas essas que estavam lá no prédio da Bagé. Eu vi as fotos das pessoas, dos idosos, que foi quando a prefeitura entregou para essa casa, para essa empresa. Eu me horrorizei com as fotos.
É uma coisa assim que se eu botar ao vivo aqui, eu não vou poder botar, mas se eu botasse, até vou fazer se eu não tenho. As fotos é de pessoas cadavéricas. A prefeitura entregou para a empresa pessoas com graves problemas de nutrição, desnutridas ou até mesmo com problema de líquidos ou de problemas de saúde. E aí, quando é que fica o compromisso da prefeitura naquele momento quando entregou? Porque as fotos eram daquele momento. Vocês também devem ter feito também um levantamento de tudo que vocês entregaram, até porque se vem a falecer alguma pessoa, alguma coisa pode vir recair sobre a prefeitura. Sim. O importante é a gente contextualizar isso, né? Primeiro, verificar se essas fotos eram contemporâneas ao momento e que te entregaram. Né? Claro, isso sim. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão com os ânimos muito exaltados. Subnutrido e pessoa desidratada, pessoas com 70, 80 anos, é uma coisa quase que normal. E outra situação. Uma coisa é tu receber fotos de não sabe de que momento e outra coisa é tu receber laudos médicos dizendo. E é isso que chegou ao nosso conhecimento. Não, eu vi os laudos. Então, inclusive, médico conhecido nosso. Mas é isso que eu estou dizendo, assim, quem teve uma pessoa que conviveu com a pessoa com seus 80 anos para frente, sabe que a desidratação, do dia para a noite essa pessoa desidrata porque ela não bebe água. Né? E não come, não tem fome. Eu tô dizendo, a maioria das pessoas com 80 anos para frente não tem fome. Eles acham que tomar um café com bolacha é suficiente. E aí a família tem que chegar, né, quem estiver cuidando, olha, come a frutinha, come isso, para poder se ter um ânimo alimentar. Né? Essas pessoas que estão lá, muitas vezes elas têm a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque não tem um familiar que vá lá durante o fim de semana e verifique como é que estão as condições dele, que possa depois chegar na casa, o que vir na prefeitura. Demanda um acompanhamento bem mais próximo do pessoal da prefeitura, indo na casa, e isso vinha sendo feito. Eu vim pedir todos os relatórios e vi relatórios semanais da responsável, seja pelo contrato, como seja da responsável, que é a curadora de alguns deles lá. Então, assim, Fábio, passar uma mensagem clara e precisa para a comunidade. Nós não estaríamos envolvendo Brigada Militar, Ministério Público, o pessoal técnico da prefeitura, se não fosse para resolver um problema que diagnosticamos. Não queremos massacrar ninguém, mas também não podemos deixar que as notícias vindas do lado contrário, de quem está com os ânimos exaltados, ou que muitas vezes quer aproveitar para ganhar um merchan numa situação horrenda dessa, que venha instituir alguma sensação errada na nossa comunidade. Não, estamos agindo como tem que ser feito. Estamos encaminhando as pessoas para um lugar com tratamento adequado, abriremos uma nova licitação com um contrato rígido, e se a empresa que ganhar a nova licitação, porventura, errar de novo, faremos o necessário. Mas precisamos enfrentar o problema e manter a dignidade para essas pessoas. Muito bem.